Olá, pessoal! Vamos falar um pouquinho sobre tireoide. Eita, que esse assunto é algo que a gente gosta muito, né? Alterações da tireoide e o que elas podem provocar no nosso corpo. Então, eu vou convidar você para a gente vir para uma tela interativa, onde eu vou explicar através de um desenho, né? Como que essa tireoide pode, então, estar alterada. Então, para a gente começar, deixa eu colocar uma outra cor aqui e vou desenhar uma tireoide. E o que é importante da gente saber aqui, né? Quando a gente fala de tireoide, ai, sumiu aqui o meu desenho. A gente tem um eixo que a gente chama de eixo HPT, que é o eixo hipotálamo, pituitária, tireoide, aonde o hipotálamo ele vai agir sobre a pituitária. Então, quando o meu organismo ele começa a perceber alterações do meu metabolismo, por exemplo, frio, né? Como a tireoide ela faz parte do metabolismo energético, a produção de calor é regulada através do hormônio tireoidiano. Então, se o hipotálamo, que é um centro ali que analisa esse processo, ele começa a perceber que está faltando energia, ele começa a sinalizar para a pituitária, para a hipófise. Então, ele lança lá o hormônio estimulador da hipófise. Essa hipófise, então, ela vai lá e fala assim para a tireoide: ô tireoide, você não está produzindo hormônio suficiente. Então, o que ela faz? Aumenta a produção de TSH. O TSH é um hormônio estimulador da tireoide, mas ele é produzido não pela tireoide, ele é produzido pela hipófise. Então, quando eu tenho qualquer alteração ali que altere a produção de hormônios tireoidianos, a hipófise produz o TSH e o TSH estimula a tireoide a produzir T4 e T3. Tá? Então, quando o médico pede só TSH, ele não é tão fidedigno para analisar a tireoide. Por quê? Porque ele é produzido pela hipófise. Qualquer coisa que altere a minha hipófise pode alterar a minha produção desse hormônio. E conforme nós vamos ficando mais velhos, a produção hormonal da hipófise também pode ser alterada. Tá? Então, isso é muito importante. Eu preciso sim ter o TSH, porque ele aumentado, TSH aumentado, ele pode ser um indicativo que está faltando hormônio tireoidiano. Se eu tenho baixa de TSH, significa o quê? O meu corpo está tentando brecar a produção, porque eu tenho excesso de T4 e T3. Então, isso aqui, ele já nos sinaliza o que pode estar acontecendo. Para formar T4 e T3, o que eu preciso? De tirosina e iodo. É a combinação dessas duas substâncias que vai me dar a produção de hormônio tireoidiano. Então, aqui na nossa tireoide, a gente tem um symporter, né? Que entra duas substâncias aqui, entra o sódio e entra o iodeto de potássio, e isso aqui, esse iodeto, na tireoperoxidase, olha gente, sumindo, ele é o iodeto convertido em iodo. E esse iodo se junta à tirosina para a formação do hormônio T4. Só que a capacidade de formação que nós temos é em torno de 100 microgramas de T4 para em torno de 20 microgramas de T3.
É mais ou menos essa relação que nós temos aqui na nossa tireoide. Esse aqui é um pró-hormônio e o T3 é o hormônio tireoidiano. É ele, por que nós falamos que ele é hormônio? Porque é ele que se liga ao receptor celular, lá no núcleo da célula, para agir. Então, quando você pega um exame que tem só TSH e T4, você não consegue saber ao certo se o hormônio tireoidiano está sendo produzido para agir no seu corpo como deveria. E a falta dele é quem dá sintomas da deficiência funcional da tireoide. Então, produção é T4 e T3. Aí esse T4, ele sai da tireoide. Por quê? Porque são vários tecidos que precisam do hormônio tireoidiano. Então ele vai para os tecidos fígado, ovário, pele, aonde necessitar, e ele se converte em T3. Esse T3 aqui, ele acaba agindo somente aqui na tireoide. E esse aqui se converte nos tecidos que precisam dele. Então, o T3, para ser convertido, ele é através de uma enzima deiodinase que usa como cofator o selênio. Só que o que a gente vê nos artigos científicos é que quando tem a deficiência de zinco, há uma menor conversão do T4 para T3. Quando eu tenho zinco e selênio, como numa suplementação, por exemplo, há uma efetividade maior na transformação do T4 em T3. Por isso que a gente acaba dando tanto zinco quanto selênio para esses pacientes. Vou trazer aqui tudo na nossa aula, no nosso curso de exames laboratoriais, a gente tem uma aula específica de tireoide, um módulo inteiro de tireoide, onde a gente aplica e fala sobre todos os nutrientes que trabalham na nossa tireoide, que precisam estar presentes para a tireoide funcionar adequadamente. Para vocês terem uma ideia, 11 enzimas presentes na nossa tireoide utilizam selênio como cofator. Na deficiência de selênio, a sua tireoide fica mais exposta aos radicais livres e à inflamação. Então, lá a gente detalha um pouco mais. O que eu quero trazer para vocês aqui é que a deficiência na formação do T3 ou uma alteração no receptor hormonal do T3 podem trazer sintomatologias tanto da falta quanto do excesso desse hormônio. Então, a paciente vai sentir mais frio, ou se ela tiver excesso, ela sente mais calor, a ausência de suor para falta, o excesso de suor para quem tem em excesso, desregulação menstrual, porque o hormônio T3 ele tem uma atividade sobre FSH e LH, que são responsáveis pelos hormônios tireoidianos, e quando alterados, eles alteram o fluxo menstrual e não só a intensidade, mas a regulação dessa menstruação. Eu posso ter pacientes que apresentam alteração de colesterol, eu vou tentar detalhar um pouquinho sobre isso, o aumento de colesterol por conta da falta do T3, porque ele regula esse colesterol se transformar em ácidos biliares, e quando eu tenho uma diminuição do T3, eu posso ter uma diminuição desse processo de conversão, acumulando mais colesterol. Pacientes que possam apresentar pele mais seca, ausência de suor por conta do controle do T3 sobre as glândulas sudoríparas. O paciente pode apresentar maior tendência ao melasma, maior dificuldade de perder peso quando se tem alteração do T3 por conta do processo de beta-oxidação. E olha só, esse T3, ele também tem uma influência sobre as células intestinais. E essas células intestinais, elas precisam ser renovadas, e a motilidade intestinal também pelo T3. Então, muitos quadros de constipação podem vir por conta da deficiência de hormônio T3. E aí, essa constipação pode levar a outros problemas. Então, se o T3, deixa eu mudar a cor aqui para a gente
Fica mais fácil. Então, vamos lá. Se o seu T3, ele é responsável para que o colesterol se converta em ácidos biliares, se eu baixo o T3, eu baixo a conversão, eu aumento o colesterol. Então, um dos indicativos que eu possa estar tendo problemas na tireoide pode ser o aumento do colesterol, como um sinalizador. E essa diminuição de conversão de colesterol para ácidos biliares pode aumentar o risco de cálculo biliar, uma maior formação para cálculos biliares. E como o T3 também participa do aumento ali da renovação das células parietais lá no seu estômago, eu posso ter uma diminuição de ácido clorídrico. E aí, se eu tenho menos ácido clorídrico, o que que acontece? Eu tenho uma menor atividade sobre a vesícula biliar, o que vai me levar a maior formação de cálculos biliares, mas eu também tenho uma má digestão proteica. Olha lá, vai começar a influenciar onde? No meu intestino. Aumento de bactérias, de proteobactérias. E aí isso pode levar a quê? Maior inflamação, maior desbiose, maior leaky gut, hiperpermeabilidade intestinal. O T3, essa alteração, essa diminuição aí dos hormônios, ele pode aumentar o ácido hialurônico e a condroitinosulfato. O que vai acontecer? A gente tem uma formação de uma gelatina, porque o ácido hialurônico ele serve como uma esponja, ele puxa a água para aquele tecido, e o aumento da condroitinosulfato vai fazer com que haja como se fosse uma formação de uma gelatina naquele tecido, ficando mais espesso esse tecido. Há uma diminuição na produção do suor, a pele acaba ficando mais seca. Eu tenho pela alteração aqui, uma alteração eletrolítica, que vai fazer com que você tenha uma disfunção desses eletrólitos e uma maior retenção de líquido. O metabolismo celular, o metabolismo energético ficando mais lentificado, eu tenho uma maior dificuldade de perder peso. Por isso que o paciente fala, começa a engordar, hipotiroidismo, por conta dessa alteração que ele possa ter no corpo dele. Então, aqui um pouquinho de forma resumida para vocês entenderem a importância de analisarmos a tireoide, não só pelos sinais e sintomas que ele apresenta, mas através dos marcadores bioquímicos. Então, olha só, TSH é importante de você analisar, mas os hormônios livres, T4 e T3 também. Produção e conversão, se T4 está sendo eficaz na conversão para T3, que é um hipotiroidismo que a gente fala por segunda intenção. Então, primeira produção e aqui pela transformação. E a gente tem um outro fator que pode dar sintomatologia. Se esse T3 não consegue se conectar ao seu receptor, ou porque você está muito intoxicada e o aumento de metais e de disruptores endócrinos podem interferir nisso, ou pela deficiência de ferro. Então, pacientes que apresentam ferritina abaixo de 70 têm influência direta ao receptor hormonal. Por mais que ele produza, por mais que ele converta, não funciona no receptor. E muitas vezes a sintomatologia vem por essa via de função do receptor com o seu hormônio. Então, quando você vai tratar
o seu processo, você precisa saber a causa dele. Se você não consegue produzir, se você não consegue converter, ou se você não consegue fazer com que ele funcione. Porque aí ou eu vou trabalhar pensando no receptor, ou eu vou trabalhar pensando na conversão, ou eu vou trabalhar pensando na produção hormonal. Isso vai fazer com que você consiga ter uma melhor resposta e um melhor resultado, tanto dos seus tratamentos estéticos, mas muito mais para a sua saúde. Até mais.